Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 2 desse quarto trimestre de 2022, onde estamos comentando acerca da justiça divina e o trato de Deus para com o seu povo, para com Judá e também para com toda a nação de Israel. Nós falamos na primeira lição acerca do Atalaia. E esta lição de hoje ela está firmada no capítulo 7, dos versículos de 1 até o versículo 10. Mas eu quero pedir a vossa atenção para que nós estaremos abordando alguns pontos, a maneira como Deus trabalha acerca do homem, as profecias e os avisos de Deus e as suas consequências pela desobediência ou pela obediência, a maneira como Deus age para trazer o homem de volta para si, porque o propósito do castigo, o propósito do juízo de Deus não é matar e destruir, mas é conduzir o homem de volta para si, e a maneira como ele trata o seu povo, o povo de Israel, no caso que estará sendo abordado. E nós também estaremos colocando acerca da sabedoria, uma analogia que é feita ao rei de Tiro. Então, e muitos ensinadores têm colocado que na graduação, na escala da sabedoria, tem colocado Satanás em um patamar superior a Salomão, superior aos homens. E nós vamos tocar neste assunto, nesta lição, quando nós formos tratar especificamente no tópico 3 da nossa lição. Então nos acompanhe até o final e cremos que Deus tem uma bênção para a sua vida. Do capítulo 3, que encerrou-se a lição passada, a lição número 1, e agora nós estamos na lição número 7, ou melhor, na lição 2, a partir do capítulo 7, versículos de 1 até o 10. Mas nós vamos encontrar que no capítulo 4, Deus ele já usa o profeta Ezequiel para trazer um juízo acerca do cerco de Jerusalém. Ali ele já começa a trazer, ele estava lá no cativeiro, ele estava lá no assentamento de Tel Abib, junto ao rio Quebar, e ele traz então, Deus já fala com o profeta e diz para ele alguns posicionamentos, a maneira como ele deveria agir, e aquela sua maneira estava embutida uma mensagem para os que estavam no cativeiro e também para o povo que estava em Jerusalém. Nós vamos ver no capítulo 4 que Deus fala para Ezequiel deitar-se por 390 dias sobre um lado, para colocar ali a maldição, para colocar ali a iniquidade do povo de Israel, e 40 dias sobre o outro lado que ele deveria se deitar, simbolizando ali a abominação, o pecado de Judá. Ao todo nós vamos encontrar 430 anos, 430 dias que o profeta faria isso, e o Senhor diz na profecia que para cada dia era equivalente a um ano, e assim nós vamos encontrar 430 anos. Vamos adiante. No capítulo 5 nós vamos encontrar a causa do cerco de Jerusalém, e no capítulo 6 do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar a profecia contra a idolatria. Então no capítulo 5 a causa do cerco, que era a idolatria, a abominação, e no capítulo 6 ele vem explicando que o juízo de Deus contra os idólatras. Pois bem, e agora no capítulo 7 nós vamos encontrar, logo de início no tópico 1, nós vamos encontrar sobre a profecia, e nós vamos ver que nos versículo 1 vai encontrar assim: depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová. Nós vamos ver que ele fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, mostrando que aquela palavra que o profeta Ezequiel ele estaria dizendo a partir dali
era a palavra de Deus, não era a palavra do sacerdote, não era a palavra do profeta, mas era a palavra do Eterno, do próprio Deus. Quando ele usa esta expressão, que ela aparece várias vezes aqui no texto, assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, é uma expressão que vai mostrar a autenticidade da revelação ou da palavra que estava ou que seria pronunciada. Mostra que a chamada de Deus, o propósito de Deus, e que ele, Ezequiel, era tão somente um canal de Deus para aviso do povo. Então esse versículo 1 e o versículo 2, que está aqui no nosso texto da nossa lição, e na sequência vai dizer, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel. Então, e tu, ó filho do homem, né, diz, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Aí vem a parte final, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Quando ele usa essa expressão, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, o tempo aqui não é suficiente para darmos aqui toda a explicação, mas é no sentido geral. Está falando que a palavra de Deus ela vem no sentido genérico para a nação de Israel. Usa a expressão Adamá Israel, que ela se repete por 17 vezes aqui no livro de Ezequiel. É uma mensagem direta para o povo de Israel. Então, quando fala-se nesta expressão, que usa essa expressão Adamá Israel, é uma expressão para dizer que é direta ao povo, à nação de Israel. E quando? Versículo 3 até o versículo 8, nós vamos encontrar que a palavra, a expressão atá, que quer dizer agora, na iminência. O que é a iminência? A brevidade é uma coisa, iminência é outra. Quando nós vamos falar que algo logo vai acontecer, breve vai acontecer. Esse breve vai acontecer está falando do sentido rápido. Porém, quando fala da iminência, é que não está aguardando mais nenhum sinal, algo que já está na iminência, que está, o próximo passo já é o acontecimento daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo propagado. Então, esta é a palavra que o Senhor traz à nação de Judá, em especial, a nação de Israel, em especial a Judá. No tópico 2, nós vamos ver sobre o fim. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos encontrar sobre o fim. Esse sentido, quando fala-se do fim, nós vamos encontrar vários textos na Bíblia, tanto lá no Gênesis, quanto em Amós, no Novo Testamento, na segunda epístola de Pedro, quando o Senhor Jesus ele fala aquelas palavras no sentido escatológico. Quando ele fala do fim, está falando de um termo final, de algo final que vai acontecer. Apesar de ter algumas doutrinas heréticas que vêm ensinando que não vai haver esse final, mas vai. A Bíblia aponta que haverá um final, que acabará todas as coisas. Isso nós vamos encontrar na segunda epístola do apóstolo Pedro. Então o fim ele vem, está falando de morte, está falando de destruição, está falando de ruína. Nós encontramos ainda a expressão repetidas, veio o fim vem, quando o Senhor fala aqui com a nação de Judá. O profeta Ezequiel, ele está falando, está mostrando a brevidade dos acontecimentos que estão sendo preditivos para a nação naquele momento, onde o povo estava acostumado a ouvir uma mensagem de juízo e, no entanto, eles diziam, nesta cidade está a casa do Senhor, e pelo fato da casa do Senhor estar aqui, o mal não chegará a nós.
Esta era a expectativa. O mal não chegará a nós, então vamos continuar na nossa prática, no pecado, porque nunca seremos tratados, porque estamos na casa do Senhor, porque temos no nosso meio a casa do Senhor, e a presença do Senhor está entre nós. Este era o engodo espiritual que o povo de Judá estava vivendo. Nós vamos ver que Deus, ele tem a sua maneira de agir. Aí nós vamos olhar para a seguinte expressão nos versículos 2 aqui da nossa lição. É do versículo 3. Do versículo 3 está escrito: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. No versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Então, aqui nós temos palavras repetitivas, o Senhor falando da imediatismo, da sentença, do que ia acontecer com Jerusalém, o que ia acontecer com o reino de Judá. No versículo 4, nós vamos encontrar a seguinte expressão: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 9: e não poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Muitas vezes, o que se nota é o versículo 4 e o versículo 9, repetida, é a mesma sentença, de forma dada e confirmada. O castigo de Deus, que Deus castiga. E hoje tem um ensinamento dizendo que o nosso Deus é amor, que Deus não castiga, que Deus ele é perdoador, não importa o que o homem faz, como os nossos irmãos calvinistas, eles acreditam que a pessoa, uma vez salvo, ele é salvo para sempre, não importa o que ele venha fazer, se ele for o escolhido por Deus, ele então será salvo. E não é assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. O homem pode perder a salvação. Nós podemos decair da graça, e a Bíblia nos mostra isso. Se o homem ele erra, se o homem falha, ele pode decair da graça. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala do amor de Deus e fala também da severidade de Deus. Ele fala da severidade de Deus. O nosso Deus, ele é amor, ele é misericórdia, ele é graça, mas também ele age na sua severidade. E a severidade de Deus, muitos não estão considerando nem olhando para ela, achando que a posição que a pessoa está diante da igreja lhe é um salvo-conduto para fazer o que bem entender e não prestar conta a ninguém. Mas vai chegar o tempo da prestação de contas diante do Senhor. Deus castiga. E nós vamos encontrar isto, onde nós vamos encontrar? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quando você convido para que leia comigo em Salmos, o salmista, no Salmo 99, nós vamos encontrar a seguinte expressão, versículo 6: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, ou seja, a classe sacerdotal e a classe profética, clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Versículo 8: Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste. Ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Então Deus ouvia, Deus respondia, porém o nosso Deus tomou vingança dos seus erros.
Nessa versão corrigida, nós vamos encontrar assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Então, o Deus eterno, ele perdoa. O Deus eterno, ele ouve. O Deus eterno conhece o coração do homem. O Deus eterno, ele está pronto também para castigar o homem quando o homem falha. E nós estamos vendo aqui que nem mesmo homens como Moisés, como Arão, como Samuel escaparam do castigo e do juízo de Deus. E nós vemos esse trabalhar de Deus na questão do castigo, como Deus age. Eu posso ver nessa questão aqui que estamos a tratar nesta lição de hoje, o cenário político, geopolítico da época, o cenário religioso e o geopolítico. O geopolítico é bem retratado pelo profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele começa a sua profecia, me permita ler aqui, o profeta Abacuque, ele começa a sua profecia dentro daquele espectro dos anos da decadência do Império Assírio e da ascendência do Império Babilônico, e também com a morte do rei Josias em Judá, que era um rei temente a Deus, um rei bom, que fez grandes reformas religiosas em Judá. Porém, ele vem a morrer. Só que nesta fase, nós vamos encontrar que cai o império da Síria. A Síria, ela cai. E depois cai Nínive. Nabucodonosor, general do seu pai, Nabopolassar, ele conquista a Síria, ele conquista Nínive. E agora ele vem na batalha no ano 606, na batalha ali que Faraó Neco, ele vai combater ao povo, ele vai combater a Nabucodonosor. E nesta batalha, Josias sai ao encontro de Faraó Neco, e Faraó Neco diz: olha, não vem contra mim, rei de Judá, porque Deus me enviou para combater a outro rei, não é contra ti. Mas ele insistiu e foi combater a Faraó Neco, e ali ele foi derrotado e ele foi morto naquela batalha. E na batalha de Carquemes, Faraó Neco é vencido então pelo exército babilônio. E começa agora, depois da morte do rei Josias, o rei de Babilônia, ou melhor, o Faraó Neco, o faraó do Egito, ele coloca um outro rei para governar a Judá. Mas na batalha contra a Babilônia, ele perde. E ali em Babilônia, quando ele perde a batalha para os babilônios, vem Nabucodonosor e muda o rei novamente, troca o reino, e ele leva cativo um grupo de jovens, e dentre esse grupo da nobreza e da realeza está Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então o cativeiro começa nesse ano 606, e quando é no ano 605, morre Nabopolassar, e Nabucodonosor ascende ao trono de Babilônia. Mas olha que interessante, nós vamos encontrar, como já disse, que Deus ele trabalha, o profeta Abacuque, ele vai questionar com Deus acerca do pecado, acerca da situação religiosa que estava passando Judá. E quando ele começa a questionar com Deus, ele vai lá, no seu capítulo 1, nós vamos ver a sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escuta? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígio se suscita, por essa causa, a lei afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo,
e a sentença ela sai torcida, a justiça ela sai torcida. É isso. Essa era uma insegurança política, uma insegurança religiosa. E Abacuque ele clama a Deus, e quando ele clama, então Deus revela para Abacuque na sequência que viriam os caldeus, que os caldeus viriam para combater a Judá. E quando ele ouve que era essa nação perversa que viria, que Deus usaria como chicote, ele clama a Deus, ele fala: Senhor, não pode uma nação pior que a nossa nos subjugar. Mas Deus então ele começa e dá uma resposta para o profeta. Ele faz uma intercessão do versículo 12 até o 17 do capítulo 1, porque Deus lhe responde e fala que virá os caldeus, do versículo 5 até o versículo 11. No versículo 12 ele começa a interceder, mas agora no capítulo 2 Deus lhe dá uma resposta. E agora Deus fala acerca dos caldeus, como Deus ia tratar os caldeus lá na frente, porque eles foram usados por Deus como chicote, mas eles se excederam como chicote, eles se excederam, e Deus então cercou os caldeus. Mas mesmo assim, mesmo com essa estupidez, com essa arrogância dos caldeus, nós vamos encontrar aqui no nosso tópico 3 da nossa lição: já floresceu a vara sobre o inimigo. Quem eram os caldeus? Aí nesse ponto, no versículo 10, vai dizer: já floresceu a vara. A vara floresceu. Que vara é essa? Nabucodonosor. Ele era o comandante do exército, um general de guerra do seu pai Nabopolassar. E agora ele assume o comando do Império Babilônico. A vara floresceu. E agora, quando a vara floresce, Deus então o coloca como o executor do castigo, o executor do juízo contra o povo de Judá. E nós vamos ver, quando fala reverdeceu a soberba, está falando da exaltação do rei Nabucodonosor. E nós vamos encontrar lá no livro de Daniel que Deus o fez pastar por 7 anos, comer erva como boi, por causa da sua exaltação, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância. E a Bíblia diz assim, ele diz: não é esta a Babilônia que eu construí para o meu próprio poder? Porque antes o coração dele estava exaltado. E Deus revela para Daniel, Daniel aconselha: olha, exalta a Deus, não seja tão soberbo, não seja tão arrogante. Mas um dia, quando ele passa ali no palácio, e ele olha: não é esta Babilônia que eu construí para o meu grande, para o meu poder, para o meu prazer, para que eu pudesse me aparecer sobre ela. A Bíblia diz lá em Daniel que a palavra ainda estava na boca do rei, e o coração dele foi mudado em um coração de animal. Lhe cresceram pelos pelo corpo, as unhas, e ele foi molhado por 7 tempos, por 7 anos. Ele comeu como animal, comeu capim como animal. Foi esse o juízo que Deus deu, um dos juízos que Deus deu a Nabucodonosor pela sua soberba e pela sua arrogância. Mas por outro lado, como eu disse a princípio, quando nós vamos para o capítulo 28 do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar ali uma referência, uma analogia que ele faz do rei de Tiro, e faz desse rei de Tiro uma analogia com Satanás, da queda de Satanás. Mas para entendermos isso daqui, precisamos ver o que diz o capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 9. Porque do versículo 11 até o 19 é a analogia do rei de Tiro com Satanás. Mas agora do versículo 1 ao 9 nós vamos ver quem era o rei de Tiro. O rei de Tiro era o então Etibaal. E nós vamos encontrar no capítulo 28, no versículo 2: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimes o coração como se fora o coração de Deus. Sim,
és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Esta expressão, quando fala que ele era mais sábio que Daniel, está falando que Tiro não era um grande país, mas pela sabedoria deste homem, Etibaal, ele colocou Tiro numa grande potência econômica, uma grande potência financeira da época, porque ele dominava os mares, os portos. Então ele tinha o poder que ele pilhavam aqueles que usavam o seu espaço, e ele ganhou muito pela sua sabedoria. Aqui está falando da sabedoria do homem e não da sabedoria de Lúcifer. Aqui está falando da sabedoria do homem. Então mostra assim, ele tinha a mente dele era tomada por Lúcifer, e fala: tu és mais sábio que Daniel. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste a prata, adquiriste tesouros, pela extensão da sua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas por causa delas te eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus: visto que estima o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti as mais terríveis estrangeiros. Fala que Deus, agora eu vou trazer sobre ti os mais terríveis dos estrangeiros, que eram os babilônios, que eram os caldeus, que era Nabucodonosor. E agora ele vai dizer assim, versículo 9: e dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus. No poder do que te traspassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Quando o Senhor fala da sabedoria dele, que superava a sabedoria de Daniel, nós podemos entender que Daniel, ele servia no palácio, ele era um dos príncipes, ele era um dos governadores, ele era o principal dos presidentes ali, que regia as províncias de Babilônia. E Daniel, certamente, ele aqui como homem, este homem era mais sábio que Daniel, só que a mente dele estava tomada por Satanás. Porém, Daniel tinha o Espírito de Deus, e pela estratégia de Deus, aqui é uma conjectura que faço, que pela estratégia de Daniel, porque senão Deus não colocaria Daniel no texto profético, que Daniel, pela sua estratégia, dá orientação segura, monta uma estratégia segura e derruba Tiro, e os babilônios conquistam a Tiro, e assim ele é transpassado pela espada dos babilônios, como diz aqui: diante daquele que te matar, tu dirás: mas eu sou Deus. E o Senhor fala: não és Deus, tu és homem. Então aqui está falando, essa sabedoria não é de Satanás. Essa sabedoria que está falando é de um homem que tinha sabedoria. Mas Daniel, além de sábio, na sabedoria humana não era igual a Etibaal, mas ele tinha o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus sobressai aos homens e ao próprio Satanás, porque Deus é maior. E quando nós vemos para o capítulo 29, nós vamos aqui de Ezequiel, no versículo 12, nós vamos encontrar a seguinte expressão: porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas, as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Aqui está falando o que Deus vai fazer com os egípcios. Mas agora no versículo 19 e 20 você vai entender o versículo 12, quando chega no versículo 19 e no versículo 20. No versículo 19: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército, por paga do trabalho com que serviu contra ela. Lhe darei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor.
o que está dizendo aqui? Qual foi o trabalho que o exército de Israel fez? Qual foi a paga que o exército de Israel recebeu? Porque lá no versículo 18 está escrito assim: filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro saiu da pele, todo o ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Ou seja, Deus dá agora o Egito para Nabucodonosor como paga à Babilônia, pelo serviço que Babilônia prestou a Deus, destruindo o rei de Tiro, cujo coração se julgava ser o próprio Deus, porque era uma mente tomada por Lúcifer. Mas aí nós vamos entender que o nosso Deus, ele castiga. E o povo de Israel, o povo de Judá, eles esqueceram do juízo de Deus. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 28, nós vamos encontrar lá as bênçãos pela obediência. Mas na sequência nós vamos encontrar as maldições pela desobediência. E a desobediência, ela acarreta maldição. Pela desobediência. E agora Deus então, ele mostra para o povo: o fim é chegado. Aquelas profecias, inclusive lá no capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, nós vamos encontrar o que Deus diz ao povo de Israel: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, isso desde o período de Salomão veio uma advertência quanto a isso. Na sequência vai falar: se for levado para uma terra longínqua e lá nessa terra se voltar para Jerusalém e orar, Deus os ouviria e os traria de volta. Então nós podemos ver que Deus, ele tem a sua pedagogia, e a maneira dele agir, ele castiga, é o seu amor que leva ele a executar o castigo, porque o seu castigo, como já disse a princípio, não é para a morte, mas para a vida. E tanto é que Deus, ele concede ao povo de Israel, povo de Judá, que fora levado cativo para a Babilônia, quando este povo regressam do cativeiro, eles deixaram para trás a idolatria. Aí nós vamos ver os profetas que falaram. Os profetas, no caso de Abacuque, ele viu a mensagem, o que Deus falou, mas Deus também mandou uma mensagem para ele, para que ele mandasse ao povo acreditar, ter fé, esperar, porque o justo viveria pela fé. E quando Abacuque ouve que o justo poderia sobressair, que o justo poderia sobreviver pela fé, ele traz essa mensagem e diga: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Por isso, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E lembre-se, há um trono de graça e de misericórdia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ver que ali há um trono de graça e de misericórdia, para acharmos graça e sermos socorridos em ocasião oportuna. Que o Senhor nos guarde e nos dê a vitória até que Ele venha. Amém.